mais uma vez nos encontramos para o nosso estudo. É muito agradável estar com vocês todos. Estamos estudando os Mensageiros, obra de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos ler o capítulo 13. Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de Mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstruindo projetos, refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez a sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não, pois localiza-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstruir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, em lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós. Caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando a minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre, nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração. Existem milhares de trabalhadores que se renovaram na recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, e falidos nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado à zona como nosso lar devem ser levados em conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e da união de vida, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos, de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que nos oferece. Quanto aos outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorso e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio de vida divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Olhe lá. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou ao mundo um padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma.
Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíram-me na alma como um raio de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsava febres malignas, curava leprosos, cegos de nascença, levantava paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfava-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e como médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, colocava a mente nas obrigações veneráveis, colocando adiante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo torturava-se quase nula. Alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física. Quando não a esperavam, voltando-se ódio terrível. Amigos do operador prestavam esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperavam no limiar do sepulcro. Horrível! Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa pela morte deles, mas nada fez para interromper-lhes a existência física. Mas é responsável pela inimizade, a incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a sua consciência, o nosso amigo julga-se culpado. Quer dizer, ele se achar culpado faz com que a vítima acredite que ele tem razão. A culpa é um problema muito sério, meus amigos. A gente tem que trabalhar esse processo, mas isso é para outro momento. Em razão das outras falhas, aqui se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde existia uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido. Como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Que coisa, hein, meus amigos? Quantas elucidações. Quer dizer, então, que a culpa faz com que a gente atraia problemas graves que temos que ajustar através de outras situações. Então, a gente precisa ser seguro no que faz e procurar não sentir culpa. Se a gente fez alguma coisa equivocada, é corrigir o erro na medida do possível. Se não possível, ao menos pedir desculpas, tentar fazer o melhor. Vamos ver o que eu observei
no dia que eu fiz esse estudo. Primeiro, vimos que em nosso lar há departamentos que se dedicam a educar os que erraram nas diversas atividades humanas: maternidade, paternidade, profissionais da saúde, e devem ter outras tantas que podemos considerar dedicadas ao atendimento fraterno. Aqui, no caso da maternidade e paternidade, vale observar que não é apenas a displicência. Excesso de zelo também é erro. Os pais precisam educar os filhos para o mundo. Excesso de mimo faz essas crianças hoje, amanhã, serem adultos incompetentes. Então é uma tarefa dificílima a maternidade e a paternidade. Muito difícil mesmo. Vemos mais uma vez que em nosso lar há ministérios que cuidam das faltas e influenciam positivamente os que estão ou na Terra ou em encarnações educativas, dos dois ministérios que cuidam dos temas do mais alto, o da união divina e o da evolução, que influenciam positivamente os que vivem nos planos espirituais, nas faixas das colônias socorristas. Percebemos, então, que nosso lar está espiritualmente falando entre os dois planos evolutivos, o material e o espiritual. Quer dizer, o nosso lar, ele faz a ponte de ligação entre nós que estamos aqui encarnados e o plano ainda mais alto que nosso lar. 3. Vicente afirma ser uma bênção estar abrigado em nosso lar. O trabalho feito é pouco perto das possibilidades de amparo e esclarecimento disponíveis ali. E vai além, nas entrelinhas, pois há os que não conseguem ali estarem por várias razões. Vicente continua e cita os médicos que devem cumprir deveres sagrados para com a saúde. Por ser um patrimônio divido, as faltas derivadas do mau uso dos dons é gravíssimo. São classificados como crime. Temos exemplos de profissionais da saúde que atuam em benefício próprio, defendendo práticas que os enriquecem, em vez de levar a cura ou o alívio aos pacientes. Todos conhecemos casos desse tipo. 5º, citando Jesus como mestre médico, cuidando da alma e do corpo, compara com os médicos da terra, que muitas vezes, além de não curarem o corpo, ainda anulam a fé das almas. Só a ciência, só a ciência. Fazem pouco, muitas vezes, quando o paciente procura um atendimento espiritual, fazer uma novena, fazer qualquer coisa em relação ao espírito. Isso é muito sério. Felizmente, atualmente, algumas faculdades de medicina já estão ministrando aulas para o entendimento espiritual da medicina, para respeitar a fé dos pacientes e tudo mais. 6. Vicente cita o caso do médico relapso que está no umbral e perseguido por adversários. André questiona a situação, dizendo que o médico não teve culpa da morte dos dois. Vicente esclarece que o médico em questão sente a culpa por outros erros que cometeu e por isso passa a estar vinculado por seus sentimentos de culpa aos que o acusam. Quer dizer, eu não errei nesses, mas errei em outros. Precisamos estar atentos para essa questão. Os sentimentos de culpa não nos ajudam a evoluir. Se reconhecemos alguma atitude que nos incomoda em nosso passado, devemos corrigir o fato de algum modo, seja pedindo desculpas, reparando o erro, ou ainda, não mais cometer o mesmo erro. O sentimento de culpa em si mais atrapalha que ajuda. Martirizar-se não ajuda ninguém e ainda entrava o progresso. Terminamos aqui mais um capítulo, com grande alegria. Prazer em estar com vocês neste momento, esperando ansiosas pelos comentários. Um capítulo desse, certamente eu deixei passar muita coisa. Seria ótimo se vocês me esclarecessem a respeito, fazendo anotações aí embaixo. Um abraço muito querido, até o nosso próximo encontro.